Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí uma excelente quarta. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar já falando sobre o Rames Rodrigues, né? Trouxemos um vídeo ontem, né, com exclusividade nas informações, e hoje a gente traz os bastidores do que fez Rames Rodrigues permanecer no São Paulo. O jogador e a diretoria tinham, né, uma reunião marcada para rescisão. Vale lembrar que no início do mês, lá no dia 7, ele tinha pedido para deixar o São Paulo, não gostaria mais de jogar, mas ele ontem ligou para o Rafinha, pediu aí para conversar com os companheiros, né? E antes do treinamento, né, ele chegou mais cedo, conversou com as lideranças e também com os jogadores, depois com a comissão técnica, com o Thiago Carpini, com a direção, e pediu desculpa por não ter ido aí na final, né, de Belo Horizonte, né, contra a equipe do Palmeiras na Supercopa. Pediu desculpa por toda a situação e disse que quer permanecer no São Paulo. E obviamente o São Paulo, né, por conta de ser um grande jogador, por conta de ser um cara que sempre cumpriu o que tinha que fazer, mesmo pedindo para sair, mesmo não treinando com o grupo algumas vezes, ele cumpria o horário, treinava certinho, não criou caso, e além de ser, né, o Rames Rodrigues, né, rapaziada? Então ele foi aceito e vai ter uma nova vida, vamos dizer assim, vai ser reintegrado. Ontem ele já treinou, postou uma foto em suas redes sociais e agora o Rames está reintegrado ao elenco do São Paulo. Mano, e a gente torce muito para que dê certo, porque é um grande jogador. E agora todo mundo perguntando: e aí, Alemão, quando que ele vai poder entrar em campo? Quando é que ele vai poder jogar nesse Campeonato Paulista? Vale lembrar que o prazo de inscrição está encerrado para esta primeira fase. Ainda restam 4 jogos para o São Paulo, né? Nós temos uma sequência contra Guarani, Inter de Limeira, Palmeiras, e depois tem o último jogo aí desta primeira fase, né? Que são 12 jogos na fase de grupos, e depois vamos para o mata-mata. Em tese, o jogador só poderia ser inscrito agora no mata-mata, né? O São Paulo fazendo alguma troca. Mas existe uma possibilidade, ainda que remota, de que o jogador seja inscrito no lugar de alguém que está machucado. O problema é, se acontecer isso, esse jogador machucado, se ele se recuperar, ele não pode mais ser inscrito na competição. Isso aí é meio que uma, vamos dizer assim, que uma forma do campeonato não ser, ter aí o regulamento desta maneira aí, meio trapaceado, vamos dizer assim. Então vamos supor, hoje o São Paulo tem, sei lá, o Rodrigo Nestor, que é o jogador com uma lesão assim um pouco mais grave, que já vem de um tempo afastado. Se o Rames for inscrito no lugar do Rodrigo Nestor, beleza, ele já pode ir para o próximo jogo e pode atuar contra o Guarani, o que é uma possibilidade. Mas se o Nestor se recuperar antes do término do Campeonato Paulista, ele não pode mais ser inscrito. Tá entendido, rapaziada? Tá beleza? Então o São Paulo trabalha ainda com a possibilidade. É certeza, né, que caso o tricolor avance, ele estará no mata-mata. Mas se o jogador for inscrito aí no lugar de alguém machucado, seja do Nestor, seja do Rafinha, seja de qualquer outra pessoa aí, ele já pode ir para o jogo do domingo contra a equipe do Guarani. Então existe sim esta possibilidade. Vamos aguardar e vamos torcer, né? Agora que está tudo esclarecido, vamos torcer para que tudo isso dê certo, né? Não? Vamos falar agora sobre o André, né? O André Silva, o atacante que o São Paulo vem buscando da equipe do Vitória de Guimarães. O Vitória Guimarães tem fazendo uma baita temporada no Campeonato Português, está lutando inclusive por vaga em Champions League. O atacante de 26 anos já interessa o São Paulo faz muito tempo. Vale ressaltar que ele chegaria para ser um reforço do ataque. Ele é sim um atacante centroavante ali, aquele goleador, mas ele atua tanto com bola, tanto sem bola, atua pelos lados, é um jogador de muita movimentação, não é aquele 9 fixo, né, que fica ali dentro da área esperando aí os gols. Ele é um atacante de muita movimentação, um jogador muito interessante, fez gols aí nos 4 últimos jogos, né? Vem balançando as redes. Nos últimos 7 jogos ele tem 6 gols. Então é um jogador goleador, é o vice-artilheiro do Campeonato Português, atrás apenas do Gyökeres, né? Que é um atacante muito bom da equipe do Sporting, né? Então ele vem brigando aí pela artilharia. Então é muito interessante aí conseguir essa negociação. É difícil? É. Vale ressaltar que ele quase foi vendido aí na última janela de transferências, apenas algumas coisas não deram certo e o jogador quase foi negociado com o Hellas Verona, que é uma equipe de muita tradição no futebol italiano, e ele também atrai interesse do União Berlim. O União Berlim é uma equipe que inclusive jogou a Champions League esta temporada lá no futebol alemão. Então, ou seja, tem outros clubes aí do futebol europeu de olho
olho em sua contratação, o que vai dificultar o negócio. Além dos altos valores, ainda dificulta, né, o interesse de outros clubes, principalmente clubes aí do futebol europeu, o que seria uma dificuldade grande para o São Paulo, mas o São Paulo ainda segue aí interessado neste jogador, o que é um baita de um atleta, um bom goleador e que seria muito importante para esse ano pra gente, né? Ontem começou a Copa Libertadores, né, galera? Começou aí na fase ainda pré, o São Paulo já está classificado para o grupo, né? O Bragantino jogou ontem fora de casa, empatou 0-0 e vai decidir a vaga aí jogando em seu estádio, né? Hoje joga o Botafogo, então muito legal, a gente vai acompanhando os adversários, os possíveis adversários, vamos acompanhando a competição, já vai entrando no clima, né? Então quero saber de vocês aí se o André Silva seria um bom reforço para disputar a Libertadores em 2024. Eu sinceramente acho que sim, não sei se ele chegaria para ser titular, porque o Calleri é o nosso goleador, né? O Calleri, para bancar o Calleri no São Paulo, tem que ser um cara muito bom de bola mesmo, tem que chegar assim com um nível altíssimo para colocar o Calleri no banco na equipe do São Paulo. Eu sei que ele tá devendo aí um pouquinho em relação a gols, né? Se eu não estiver enganado, são 2 gols apenas essa temporada, né? No clássico contra a equipe do Corinthians e nesse último jogo contra o Bragantino, né? Mas é um jogador que briga, um jogador que se doa muito. E agora, jogando com o Rames Rodrigues, mano, eu tenho certeza que o Calleri vai fazer muito gol e que o Rames Rodrigues vai dar muita assistência, porque o que o Rames acha de espaço é brincadeira. Então, acho sim o André Silva um bom jogador, mas por quê? Porque nós temos muitos jogos na temporada, né? Nós temos muitas competições, nós estamos no Paulista, mas daqui a pouco chega Brasileiro, Copa do Brasil, a própria Libertadores, a Supercopa já foi. Se a gente vencer a Libertadores, né, que é o nosso sonho, a gente vai para o Mundial. Então, precisa de um elenco forte, precisa de um elenco competitivo para que a gente possa aí, né, realmente competir com todos os nossos adversários, e o André chegaria para ser muito importante. Deixa nos comentários sua opinião. Vamos para o próximo assunto agora, a gente vai falar sobre o goleiro Yang, né? Exatamente, o Yang, o goleirão aí, o São Paulo está considerando emprestá-lo. Vale lembrar que o Yang é um bom goleiro que tem um bom futuro, mas que ele provavelmente não deve ter oportunidades, né? Porque o Rafael joga todo jogo. Quando ele não joga, igual já teve uma rodagem de elenco aí 2 vezes, o Jandrei joga, né? Então fica meio difícil pro Yang ter oportunidades, e o São Paulo gosta do goleiro, acha que ele tem um baita de um potencial, então vai emprestar para ele ter minutos e para ele ser avaliado, né? Provavelmente, né, foi considerado a hipótese dele ser considerado para uma Série B, porque praticamente os clubes, né, da Série A já estão aí com os seus goleiros praticamente garantidos, né? Até porque estamos aí com os estaduais rolando, a Copa do Brasil começou ontem, quem tem Libertadores começou ontem, então os campeonatos já estão aí a pleno vapor, então os clubes em tese, né, não vão contratar um goleiro para ser titular agora, eles podem contratar um goleiro para brigar por posição. Então foi analisada aí a possibilidade do Yang ser emprestado à Série B. Sinceramente, gosto do Yang, acho que ele poderia ter sim oportunidades, mas é difícil, como eu disse, né, o Rafael joga todo jogo, quando ele não joga numa rodagem de elenco aí, o Jandrei está ali, ele como terceiro goleiro é difícil ter oportunidades, a não ser que alguém, sei lá, tenha alguma lesão muito séria, né? O que a gente torce para que não aconteça, né? A gente não quer que ninguém se machuque. Então, seria uma boa saída, um empréstimo, né? A gente lembra, por exemplo, do Lucas Perry, que foi pro Náutico, agarrou tudo, foi pro Botafogo e hoje está na equipe do Lyon. Então, às vezes, muita gente fala, é um passo para trás, você tá na Série A no São Paulo e ir pra Série B. Olha o passo que deu para trás o Lucas Perry para dar um passo gigante para frente. Hoje é até goleiro de seleção. Então, ele deu realmente um passo para trás. O Náutico, se eu não me engano, foi até, inclusive, rebaixado para a Série C. Mas ele foi pro Botafogo, foi pro Lyon e também para a seleção brasileira. Então, a gente torce, né, pelos goleiros que surgem aí, para que eles tenham oportunidades no São Paulo, mas a gente sabe da dificuldade que é um jogador, principalmente na posição de goleiro, que só joga um e muitas das vezes joga todas as partidas, então é difícil, né? Você é a favor do empréstimo do Yang? Você acha que o goleiro aí tem que ter mais oportunidades num campeonato como esse que a gente está disputando nesta temporada, né? Que tem muitos jogos, que são muitas oportunidades para todo mundo. Você acha que o Yang poderia aparecer mais aí? Quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários, tá bom, galera? Então não esquece de deixar aí sua opinião sobre o goleiro Yang, né, que é um baita de um goleiro muito alto, né, tem mais de 2 metros de altura, né, e tem uma envergadura excelente, mas ele também é muito rápido. Às vezes você acha o goleiro alto desse jeito, não pega uma bola mais baixa, né, o goleiro demora para chegar, mas ele é muito bom, galera, ele é muito bom. Tenho certeza aí que se ele tivesse a oportunidade, ele iria corresponder às expectativas, e a gente torce, né,
por todos esses goleiros, mas a gente não quer que aconteça um novo caso como aconteceu do Ederson, né, que passou pelo São Paulo e foi do jeito que foi. O próprio Lucas Perry, eu sempre falei que o Lucas Perry era um grande goleiro e hoje tá aí no Lyon, hoje tá aí defendendo as cores da seleção brasileira, né? Não tem muito o que falar. O Yang com certeza tem um potencial bom, não sei se ele atinge esse nível de um grande clube europeu, de um clube aí de alto nível, né? Ou então jogando pela seleção brasileira, mas potencial a gente sabe que ele tem e pode crescer bastante se ele tiver esse ritmo de jogo, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Ó, se você assistiu o vídeo até o final, não esquece de deixar o seu like e os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Se você é novo, se inscreve aqui embaixo para acompanhar diariamente as principais informações do nosso time, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço, valeu!